Bom dia, pessoal. Entrando aqui com 3 minutinhos de atraso. Renite braba hoje. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver se melhor apagar isso aqui. Acho que é indiferente, né? Deixar assim. Bom dia, Mariana. Bom dia, Beta. Bom dia, outra Mariana que entrou aí. Bom dia, Antônia. Dani. Deixa eu ir dando os acenos aqui. Acenar. Bom dia, Manu. Deixa eu colocar logo aqui o texto que a gente vai ler. Cadê? Fez subir. Não, é o capítulo 42. Isso. Do 1 ao 6. Bom dia, pessoal. Hoje, Betânia, acordei atacado com essa rinite. Me perdoe aí a fungada, mas vou ficar fungando aqui a nossa live hoje. Gênesis 42, do 1 ao 6. Vamos lá, 42, do 1 ao 6. Bom dia, Lorena. Bom dia, Claudinha Camarote. Bom dia, Silvia. Karine. Bom dia, Karine. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Laudeci, Laís. Bom dia, meu povo. Vamos começar, né? Eu já entrei atrasado hoje, então queria ler com você esse texto que eu fixei aí embaixo. Gênesis 42, a partir do verso 1. Vamos ler só até o ponto 6, o verso 6, e depois a gente ora, ok? Vamos lá, Gênesis 42, 1. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos: por que estão aí olhando para os outros? Uns para os outros, né? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Vou parar aqui no verso 6. Quero convidar você a orar comigo agora. Vamos juntos orar a Deus? Pai querido, nós paramos nesse momento agora o que estávamos fazendo para nos aquietar e ouvir a Tua palavra e refletir sobre a Tua palavra e buscar nela, meu Deus, orientação para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Eu te agradeço, Senhor, por esse privilégio que nós temos de simplesmente podermos abrir a Bíblia Sagrada e sermos por ela ministrados. Privilégio para nós também poder usufruir da internet e fazermos isso à distância, mas unidos, Deus, em um só coração e um só pensamento aqui. Eu oro para que o Senhor então nos dê clareza, nos abra os olhos da mente e os olhos do coração, para entender e aplicar a Tua palavra em nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, saí dando bom dia aí para quem foi entrando, a Lúcia, a Rebeca, a Marília. Bom dia para todos. Pessoal, tem três paradinhas que eu quero fazer nesses 6 versos aqui do capítulo 42. A primeira parada está no verso 1, quando o Jacó olha para a cara dos seus filhos. Estava todo mundo com fome, estava todo mundo antevendo que no futuro aquela fome iria se agravar, porque naquela época períodos de seca eram extremamente severos, o gado morria, as plantações não davam o fruto correto, né? Para quem entrou depois aí, eu falei que hoje eu acordei atacado de rinite, estou aqui fungando e corizando, então me perdoem aqui a indelicadeza, ok? Mas aí o Jacó olha para os filhos e diz assim: por que estão aí olhando uns para os outros? Eu ouvi dizer que há no Egito trigo, desçam para lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome.
O primeiro tema que eu quero pegar aqui é sobre processo de tomada de decisão. Aqui havia um problema claro, uma decisão difícil a ser tomada, vou te dizer por que era difícil, e uma solução aparentemente inevitável, era a única solução. O problema claro era a fome, a seca que resultava na fome. Era um problema muito severo dos povos da antiguidade. Tanto é que o estilo de vida nômade, de ser ou semi-nômade, ele era motivado por essas intempéries da meteorologia. Às vezes, longos períodos sem chuva aconteciam. O povo tinha que levantar acampamento e partir para outro lugar perto de rios, perto de água, onde eles pudessem buscar vida. Só que aqui o povo de Jacó não quer sair da terra que Deus lhes dera, terra prometida ao avô de Jacó, Abraão, passada para o filho Isaque, agora sim sendo habitada por Jacó no período de aparente paz. Então eles não querem sair dali. Se fosse um povo nômade qualquer, simplesmente levantava acampamento e ia adiante, mas eles não vão sair dali. Então tem um problema sério, a fome, real, concreto. E tem uma decisão que é uma solução que é meio inevitável. Eles vão ter que optar por isso em algum momento, que é ir ao Egito, porque já se espalhara a notícia de que no Egito havia trigo para comprar. Então eles estão com um problema aqui, eles estão com a declaração da solução aqui. O Egito era longe, o Egito era um lugar hostil, eles teriam que deixar a sua terra para ir para o Egito. Então tem um problema e tem uma solução inevitável, mas não muito atraente, porém inevitável. Aqui no meio tem o momento da decisão. A gente vai ou a gente não vai. Aí o pai chega para eles, e é esse ponto que eu quero chamar a nossa atenção aqui no verso 1, e diz assim, quase que de maneira grosseira, mais ou menos assim, ó: por que vocês estão aí olhando um para o outro? Vocês estão fazendo o que ainda aí? É como se o pai tivesse chegado, desse uma sacudida. O pai já era velho, então cabia aos filhos ainda, homens fortes, já de idade, mas capazes de empreender uma viagem que levaria muito provavelmente 1 mês e meio, 2, para eles irem, se estabelecerem, comprar, voltar em ritmo lento, com jumentos cheios, camelos carregados. Seria pelo menos uns 2 meses aí de viagem, de peso. E os filhos estão naquele reme-reme, sabe como é que é? Aquele vai não vai. E o pai dá uma sacudida neles e diz assim: o que é que vocês estão fazendo aí olhando um para o outro? Gente, essa é uma sacudida que eu e você precisamos levar da vida de quando em vez. Vamos botar a mão na consciência e vamos concordar com isso aqui. Às vezes a gente sabe identificar muito bem qual é o problema, a gente também sabe olhar para frente e meio que discernir qual é a solução para esse problema, mas a gente fica aqui nesse meio, que é o processo da tomada de decisão, às vezes meio estagnado, ou por medo, ou por comodidade, né? O comodismo, a gente não quer sair do conforto. Então, o processo de tomada de decisão, ele é esse meio termo aqui. E a voz do Jacó, que chega para os filhos nesse meio e diz assim: por que vocês ainda estão aí olhando um para o outro? É como que a voz, eu diria que do Espírito de Deus para nós agora. Você que está no meio de um problema, meio que já sabe a solução, mas está sem coragem de dar esse passo. É um passo difícil, eu imagino que seja um passo difícil para você, como foi difícil para os filhos de Jacó ter que descer para o Egito. Mas a voz veio e disse: o que vocês estão esperando? Se tem que fazer, vai e faz. Às vezes a gente tem que ouvir isso da vida. Vamos lá e mete as caras. Você já não sabe o que tem que fazer, não fez por quê ainda. A gente tem sempre as melhores desculpas, as melhores razões. Mas se existe uma solução inevitável para aquele problema, vamos lá e vamos fazer. É difícil, mas que a palavra de Deus te encoraje nessa manhã. Amém, gente? Falo para pessoas aqui que sabem o que tem que ser feito para o problema que estão vivendo. Chega de comodismo, chega de medo. É como a gente diz no popular aqui: trinca os dentes e corre para cima. Ou, num termo um pouco mais bíblico, ora, coloca Deus na frente e vai seguindo ele e resolve essa pendência. O que tendes de fazer, vai e faze-o depressa. Jesus disse essa palavra para Judas, né? Era uma atitude extremamente covarde e traíra do Judas, mas era um passo na direção do plano de Deus
de ter Jesus sendo sacrificado pelos nossos pecados. Então, assim, o que tem que acontecer, vai lá e faz. Não espera, em nome de Jesus. O segundo ponto está aqui a partir do verso 3, quando diz assim: 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Vamos fazer aqui as contas, tá? O Jacó tinha 10 filhos, mais o José, 11. Aí o José foi vendido para o Egito e ficou apenas com 10 filhos. Só que quando José ainda estava no Egito, nasceu mais um filho da mesma mãe de José, chamado Benjamim, caçula. E aí diz no verso 4 que Jacó não deixou Benjamim, irmão de José, não deixou que o Benjamim fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. O que está em jogo aqui? Ó? Você lembra da história do Jacó? Qual tinha sido o grande trauma da vida deste pai? O que ele ainda chorava? O que ele próprio disse aos filhos que daquele dia em diante, em lágrimas, ele iria para a sepultura? Ou seja, de hoje até o dia da minha morte, eu vou chorar. O que tinha acontecido na vida de Jacó, perdão? O Jacó havia perdido o seu filho mais novo, fruto do seu carinho mais sincero. Os irmãos venderam o José como escravo para uma caravana de midianitas e disseram para o pai que ele havia sido dilacerado por uma fera do campo. E o Jacó internalizou essa verdade e ficou neste luto perpétuo, neste trauma da perda de um filho, dizendo que até que ele morresse ele iria chorando para a sepultura. Então Jacó era esse homem marcado pela tragédia, né, pelo dissabor lacerante da alma de ter perdido o filho do seu coração, o filho da sua velhice, como o texto bíblico nos diz. Aí agora ele tem que mandar os seus filhos, no maior número possível deles, para ir comprar trigo no Egito, porque quanto mais fossem, mais trigo poderia ser trazido. Faz sentido essa conta, não é? E mais segura seria a viagem, né? Naquele tempo haviam ladrões no caminho, então era um comboio. Só que ele priva o Benjamim de seguir na viagem. Por quê? E esse é um segundo ponto e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Porque as nossas decisões são sempre marcadas pelos nossos traumas. As escolhas que a gente faz hoje trazem uma forte carga das experiências traumáticas que vivenciamos ontem. Isso é natural. Isso não é um problema necessariamente. Isso pode vir a ser um problema, mas isso é natural. Isso não é um problema quando as experiências traumáticas do passado nos trazem um aprendizado e esse aprendizado nos faz seguir com escolhas mais acertadas no hoje e no futuro. Aí isso é um ponto positivo. Agora, isso é um problema grande quando os traumas do passado nos fazem tomar escolhas erradas no presente, ou os traumas do passado nos travam no processo de tomada de decisão do presente e do futuro. Percebe a diferença? Então, o Jacó aqui não deixa o Benjamim ir, porque ele diz assim: eu estou com medo que algum mal lhe acontecesse. É um medo natural, é um sistema de defesa psicológica. Ele diz assim: eu não aguento, ou eu não aguentaria um segundo luto. O primeiro luto de José já me foi e está sendo duro demais. Eu não aguentaria o luto de Benjamim. Então, como a viagem é arriscada, como os meus 10 primeiros filhos não tiveram condição de cuidar do José porque ele foi dilacerado por uma fera no campo, era essa a história que o Jacó tinha comprado, ele diz: eu não confio de mandar o meu filho mais novo, Benjamim, que meio que tomou o lugar de afeto que o José ocupava, eu não confio mandar ele com os meus outros 10 filhos. Continuou uma relação de preferência, de escolha deliberada do filho que mais amava, agora era o Benjamim. Ele privou o Benjamim de ter essa experiência com o irmão, ele privou que mais um membro da viagem criasse um lugar a mais para que mais trigo pudesse voltar dessa viagem. Então foi uma escolha infeliz, fruto de uma experiência traumática do passado. Esse é um ponto importante para a gente considerar aqui, gente.
como as nossas experiências passadas, sejam elas traumáticas ou até mesmo positivas, mas vamos focar aqui nas experiências ruins do passado, como elas estão afetando o nosso processo de tomada de decisão no presente. Porque você já viu aí que elas podem afetar muito negativamente, ou nos fazendo tomar péssimas decisões, ou nos fazendo não desistir, porque os traumas do passado têm o perverso poder de paralisar o nosso presente, de estancar, a gente não avança mais com medo de sofrer o tanto que sofreu. E como eu disse, pessoal, isso não é obra do inimigo, isso não é nada, isso é recurso de defesa psicológica, contra os quais a gente tem que lutar, ou pelo menos a gente tem que superar, curar, aprender e crescer em cima. Então a gente vê como experiências do passado podem ser negativas no processo de tomada de decisão do presente. Agora, o desafio para nós é fazer como as experiências do passado podem ser um degrau de aprendizagem para uma tomada de decisão mais frutífera e acertada no presente. O caso aqui de Jacó, você está vendo como ele acaba decidindo de maneira infeliz e como vai dar problema o fato de Benjamim não ter ido para o Egito. Quem conhece a história sabe disso. Ele toma uma decisão errada, baseado num recurso de defesa emocional que fez com que ele travasse para esse tipo de avanço. Percebe? Então, fica essa mensagem para a gente aqui agora. Fica esse desafio para nós, o desafio de considerar os eventos passados que nos causam medo, nos causaram dores, considerá-los como oportunidades de crescimento, de cura. É difícil fazer isso em sã consciência, assim, eu quero dizer, na consciência apenas, a gente apenas municiado da nossa própria força de vontade, é difícil, mas eu creio que você pode colocar isso em oração. E quem sabe a partir de hoje, motivado por essa palavra, em oração você diz: Senhor, me ajuda a crescer em cima dos meus erros do passado, ou dos erros de outras pessoas para comigo que me fizeram uma pessoa doída, traumatizada, escaldada. Sabe aquela expressão que a gente usa, gato escaldado? Né? Tem medo de água. Peraí, rapaz, quanto de água você está perdendo, quantos mergulhos gostosos você vai deixar de mar porque virou gato escaldado pelas besteiras que outros fizeram com você. Então, em oração, vamos quebrar isso. Senhor, me dá a alegria de um próximo mergulho, que a experiência do passado, que teria todo o poder de me fazer nunca mais olhar para uma água, estou falando aqui da imagem do gato escaldado, tá? Me ajude a voltar a mergulhar, que eu possa dar mergulhos melhores agora, em nome de Jesus. Peça isso em oração a Ele. E o último tema, nós já falamos do primeiro, que é aquela coisa do que a gente sabe que tem que fazer, vai lá e faz, está no verso 1 e 2. Por que vocês estão aí olhando um para o outro? Jacó fala. Não sabe que tem que ir para o Egito, está esperando o quê? Né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente pedir ao Senhor que nos ajude a usar as experiências do passado como degraus de crescimento para o nosso processo de tomada de decisão no hoje e no futuro. E em terceiro lugar, então, eu termino quando diz aqui, é apenas uma constatação, no verso 6, dizendo que José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo ao todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, eles olharam aquele egípcio, ele tinha aparência de egípcio, ele tinha vestimentas de egípcio, sotaque de egípcio, portanto não o reconheceram como José. O viram apenas como o Zafenate Paneia, o nome egípcio do José, o governador do Egito que tinha trigo para vender. E diante daquela cena, o que é que se faz? Os irmãos vêm e se curvam diante dele, rosto em terra. Eu termino o texto aqui e essa é a constatação final. A constatação final é que aquilo que Deus fala se cumpre. Não importa a perversidade do homem, não importa as tentativas humanas de dar o seu jeito e fazer com que aconteça de acordo com a minha preferência, não importa. Deus falou, vai se cumprir, é uma questão de tempo. Volta na história e lembra aqui comigo. O José do Egito, ainda garoto, conta o sonho para os irmãos mais velhos,
que todos eles iriam se curvar diante de José. Os irmãos ficam irados. Depois o José volta e diz que tem um outro sonho. E agora não mais os irmãos, mas os seus pais juntos se curvam diante dele. Aí os irmãos não aguentam e querem dar o jeito humano de distorcer aquela predição de futuro em que eles iriam se curvar aos seus irmãos, distorcer e cancelar aquilo. Não, isso não vai acontecer. Vamos vender o nosso irmão como Egito, para o Egito, vamos tirar-lhe de cena, vamos dizer para o papai que ele morreu dilacerado por uma fera no campo e a gente tira ele da nossa vida. Então a gente nunca vai precisar se curvar diante dele. O que aconteceu? O tempo passou e eles estão aqui agora diante do Zafenate Paneia, mais conhecido na região de Canaã como José, filho de Jacó, e eles se curvam diante do irmão. Aqui não é para falar de uma pré-determinação do destino. Eu não estou falando de um determinismo do destino. Eu estou falando do poder da palavra de Deus. É Deus quem fala através do profeta Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Se ele promete, ele cumpre. Se ele fala, vai acontecer. Então creia nisso. Traga à sua mente as promessas de Deus para o seu povo, e você faz parte do povo dele. E saiba que numa questão de tempo, o Senhor cumpre aquilo que fala, aquilo que promete. Ainda que a gente brigue contra, ainda que a gente tente dar o nosso jeito, como os irmãos de José tentaram dar o jeito deles, a palavra de Deus vai se cumprir. Creia nisso e isso trará descanso ao seu coração. Amém, queridos? Recapitulando esses 6 primeiros versos do capítulo 42 de Gênesis, começa sobre a necessidade de tomarmos a decisão quando a gente já sabe o que fazer, mas movido pela comodidade, quer dizer, estagnados pela comodidade, a gente não faz, protela, posterga, empurra com a barriga, procrastina. Deus está dizendo, vai lá e faz, tem que fazer, trinca os dentes e corre para cima. Não tem coragem, ora e pede a Deus. Segundo ponto, o Jacó que age de maneira errada e toma uma decisão infeliz que vai criar problemas no futuro, porque ele estava movido pelo seu sistema de proteção emocional, um recurso de defesa que ele desenvolveu na vida para não sofrer mais. Isso, ainda que seja natural, pode ser destrutivo. Não permita que os eventos negativos da sua história façam de você uma pessoa que toma decisões ruins e erradas, fruto deste trauma. Peça a Deus que te ajude a transformar os eventos ruins ou das escolhas erradas que você fez ou da maldade humana que foi feita contra você. Seja como for, peça a Deus que lhe ajude a transformar essas experiências ruins em degrau de aprendizado, para que você tome novas e melhores decisões a cada dia. O Senhor pode lhe iluminar para isso. E terceiro e último lugar, creia que a palavra do Senhor se cumpre. Não importa o que aconteça, não importa quando nem como, se for palavra do Senhor, vai se cumprir. Isso é um alívio em dias de tanta pressão, em dias de tanta insegurança. Em nome de Jesus, que você aquiete sua alma e confie na palavra do nosso Deus. Vamos orar, gente? Eu queria orar com você agora e pedir a Deus que internalize essa palavra em nosso coração. Vamos lá? Feche seus olhos. Deus querido e amado, obrigado por essa mensagem de hoje, Deus. Obrigado por esse início da história dos irmãos de José lá no Egito, que já veio com tanta coisa para nos ensinar e com tantos desafios a nos fazer, especialmente no nosso processo diário de tomada de decisão. Que a gente confie no Senhor, que a gente cresça a partir de experiências passadas e tome decisões melhores, mais acertadas, de acordo com o teu propósito. E que a gente descanse na verdade de que a tua palavra se cumpre e as tuas promessas são infalíveis. Nós louvamos o teu nome, Senhor, e descansamos na tua palavra, na tua presença. É o que te pedimos e já oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, convido você
hoje a estar conosco no culto de oração. Se você está em Fortaleza, o nosso horário é um horário novo, é o horário das 7h30 da noite, presencial, lá no nosso auditório da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, na cidade de 2000, mas também estamos ao vivo, né? Estaremos ao vivo às 19h30 no YouTube da igreja, IP Nova Jerusalém. Eu sinto no meu coração o desejo de aprofundar um pouco essa mensagem de hoje. Esse texto aqui agora, eu venho lendo ele, venho pensando nesse negócio de tomada de decisão, e quem sabe eu aprofunde um pouco esse conteúdo da nossa live aqui agora no culto de oração hoje à noite, para que a gente ore juntos. Então, seja presencial, seja virtual, convido você a estar junto comigo hoje às 19h30, para a gente mastigar mais esse momento aqui na vida de Jacó, de José e dos seus irmãos, ok? Um beijo grande para você. Como eu sempre faço, eu vou aqui dar uma olhada. Deixa eu me ajeitar aqui. Vou dar uma olhada aqui nos comentários. Eu tô vendo aqui que meu amigo Milton Andrade entrou. Jacó decidiu voltar para casa depois que o José nasceu. Que mais? Excelente. Opa, é o Milton. O Milton tá bombando aqui nos comentários. Eu nem sempre consigo ler tudo, viu, Milton? Me perdoe aí. Quando eu tô falando aqui, eu tô focado. Aí a turma escreve. No máximo eu consigo ver um amém, certo? No Vale de Jaboque teve um encontro com Deus e saiu manco. A gente falou bastante sobre esse encontro aí, Milton, numa das lives. Vale a pena você fuçar aí. A gente falou muito da história de Jacó, é um personagem fenomenal, e eu falo sobre esse encontro no Vale de Jaboque. Manu, Deus te abençoe. Vera, Deus te abençoe, querida. Tita também, bom ver vocês. Dona Sônia, Lorena, já cumprimentei. A Mariela, que bom te ver, querida. Mariela, um cheiro no Deus Dete. Tua menina tá firme aqui com a gente, viu? A Marta, quem mais? A Mariana, Deus abençoe você. Samuel, um abraço, queridão. A Dona Lúcia também. Dona Nájila, já falei. Dona Anitta, Deus abençoe a senhora. Bom demais, Dona Ines. Olha que lindo, é aniversário da Dona Ines, parabéns para a senhora, que Deus derrame sobre sua vida bênçãos dobradas, sem medida, que a senhora seja abençoada pela mão do Todo-Poderoso hoje, que Ele renove seus dias, sua saúde, em nome de Jesus. Irmão Valdir, Deus abençoe você, querido, que o Senhor nos leve cada vez mais profundo na sua palavra. Divulga aí essa mensagem hoje no IGTV meu e no canal do YouTube da igreja. E de noite estaremos juntos no culto de oração. Um abraço e até lá.